Ok, beleza. Tá ok, vamos lá, vamos gravar então. Então, desde a aula passada, então a gente terminou de falar, a gente fez um exemplo com série de Fourier trigonométrica, certo? E na trigonométrica que a gente tinha lá, vou voltar aqui para a gente ver, não vou ficar escrevendo aqui, mas a gente fez um exemplo aqui, ó, foi esse exemplo aqui, tá? E a gente foi esse exemplo que a gente terminou na aula passada. E a gente fez, nesse caso, era uma série de Fourier trigonométrica. Então, deixa eu voltar lá em cima para a gente pegar a definição, ó, que é essa aqui, certo? Que é um AN cosseno de n ômega 0t mais um BN seno de n ômega 0t, tá? E o A0, que é o termo DC dessa série, tá? O que a gente vai, né? O que a gente vai fazer agora é pegar aqui, né, esse cosseno de n ômega 0t e substituir, usando a fórmula de Euler, por e elevado a mais j. A gente vai mostrar aqui, tá certo? E aí a gente vai ter uma outra formulação. Notem aqui que quando eu uso a série de Fourier trigonométrica, o somatório começa de n igual a 1 até mais infinito. Vocês vão ver que isso vai mudar, né, para a gente ficar trabalhando com a série de Fourier exponencial. Vou continuar aqui, desculpa aí. Ok, beleza. Então tá aí, ó. Então agora a gente pode escrever essa mesma série de Fourier dessa forma aí mais compacta, usando o quê? Usando esse... A gente tem, na verdade, a fórmula que vocês talvez estejam mais acostumadas, né? É o e elevado a jθ, é o cosseno de θ mais j seno de θ. E o e elevado a menos jθ é o cosseno de θ menos j seno de θ. Com essas duas equações aqui, a gente pode fazer justamente um sistema e aí tirar o valor de cosseno e seno em função dos e's elevados, certo? Então aqui vai ficar, por exemplo, se eu somar as duas equações, eu tenho 2 cosseno de um lado e eu tenho e elevado a mais jθ, aqui é mais, né? E e elevado a menos jθ do outro, né? E aí vai dar o cosseno de θ é igual a e elevado a mais jθ mais e elevado a menos jθ dividido por 2. Tá? Esse θ a gente pode colocar como sendo, por exemplo, n vezes ômega 0 vezes t, né? Se você chamar isso aqui, ó, o θ, certo? E o seno de θ? O seno de θ você consegue fazendo a subtração, né? Você pega a de cima e subtrai da de baixo. Então, isso aqui vai dar e elevado a mais jθ menos e elevado a menos jθ dividido por 2j, porque desse lado vai ficar j seno θ menos j, ou seja, mais j seno θ, ok? E aí fica esse 2j aqui. Essas duas fórmulas estão aqui colocadas nessa coisa aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Θ não é esse aqui, não. O θ é isso tudo aqui. Certo? E aqui é o θ, certo? E aqui, aí você simplesmente substitui aqui, ó, n ômega 0 θ, ômega 0 vai ser o θ, só para vocês entenderem o que está feito aqui, tá? Legal. Aí você substitui o quê? Substitui onde tem, né? Eu coloquei aqui embaixo, está melhor de ver isso, né? Você substitui, né? Onde tem o cosseno de n ômega 0t lá na fórmula trigonométrica e o seno de n ômega 0t na fórmula trigonométrica, certo? Você coloca onde? Você coloca aqui, né? Dentro
Aqui é o... Beleza, ligou aí, foi bom, hein? Estava ficando quente já. Ok? Vai ficar o quê? Vai ficar aqui. Esse aqui seria o cosseno de n ômega 0t. Na verdade, esse 2 aqui, ó, ele vem para cá, né? Ok? E onde aparece o seno de ômega 0t, em vez de botar 2j, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou esse 2j e multiplicou por j, certo? Se você multiplica por j em cima e embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar o j em cima e embaixo vai ser 2j vezes j, que é j ao quadrado, é menos 1. Então aparece esse menos aqui, ó. Ele fez a mesma substituição aqui, ó. Isso aqui é menos j sobre 2. Então essa parte aqui, ó. Esse é o seno de n ômega 0t, tá? Esse 2, ele vai para cá e vai para cá, certo? Bom, fazendo essa substituição e agrupando os termos e elevado a j n ômega 0t e elevado a menos j n ômega 0t, a gente chega a essa expressão que está aqui, ó, certo? Essa expressão aqui é a expressão da série trigonométrica de Fourier, mas em função do e elevado, tá ok? Do e elevado a j n ômega 0t, e no caso e elevado a menos j n ômega 0t, tá? Lembrando, né, que a gente sabe que o f0 é 1 sobre t, onde t é o período fundamental. A gente está trabalhando sempre com série de Fourier, tanto a exponencial como a série trigonométrica, tem que ser uma função f de t periódica, certo? Então, f0 é o período fundamental, ômega 0 é o 2π vezes f0, que é 2π vezes 1 sobre t, ou seja, 2π sobre t grande, tá? O C0 é o termo independente. Agora vamos fazer uma substituição, né? Vou chamar de C0 esse A0 que está aqui. Por quê? Porque vai facilitar para manter a coerência, né, da minha notação, certo? Agora eu vou ter um CN, né, que vai ser esse cara aqui, ó. Vou pegar esse 2, eu não sei porque não deixou o 2 aqui, né, do lado de dentro, né? Melhor, né? Isso aqui ele vai chamar de CN, e isso aqui, né? Nota que é menos JBN, aqui é mais JBN. Isso aqui ele vai chamar de C. Isso aqui é o CN. Esse cara aqui, ó. Deixa eu fazer diferente. E vou chamar de C menos N, só para ficar uma anotação que tem a ver. É que depende dos N negativos, né, na verdade, tá? Por isso que eu vou chamar de C menos N. C menos N é o C para todos os N's com N negativo, tá certo? E esse cara aqui, tá? E aí? Ou seja, para N igual a 1, o CN é para N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o C menos N é para N igual a menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Legal. Então, você fazendo essa substituição, o que você tem? Você tem que essa expressão que está aqui, ó, se transforma nessa expressão que está aqui embaixo, ó. Certo? Ok? E aí você pode, digamos, arrumar isso numa expressão só, né? Em vez de ser o N. Porque, na verdade, o que acontece aqui? Essa expressão aqui, no somatório, ó, o que está acontecendo aqui? O N está sendo de 1 até infinito. Vocês estão vendo aí? Ok? O N está sendo de 1 até infinito. Tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar, né? Agora, em vez do N igual a 1 até infinito, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter o C1 vezes E elevado a J ômega 0t, C2 vezes E elevado a J 2 ômega 0t,
certo? Ao mesmo tempo, vai ter mais um C-1, C-2, etc. Tá dando para entender o que eu estou fazendo agora? Tá? Eu estou pegando isso aqui, onde o n varia de 1 até infinito, e vou colocar numa notação, digamos assim, mais compacta, certo? Onde o n varia de menos infinito, são os n negativos, até mais infinito, certo? Que aqui estão, né, com o n aqui, ó, aqui vai ter o c no menos 1, menos 2, menos 3, certo? E note que quando você colocar menos 1 aqui, o que vai acontecer aqui? Vai ficar j menos menos 1, j menos menos 2, tá vendo? Então o que vai acontecer? Vai ficar o mesmo jn, certo? Ok? Vai ficar o mesmo jn. Então você consegue deixar assim, ó. Fica muito mais simples da notação. Só que você tem que lembrar que você tem que variar, né? Na hora de escrever a série de Fourier, você tem que variar de quanto? Você tem que variar de menos infinito até mais infinito. Por isso que aparece aqui. Como é que apareceu esse menos infinito? Apareceu porque você separou em coeficientes, né, para n negativo e n positivo. Basicamente isso. Tá? Ok? Então, ó, se você pegar... como é que a gente encontra, então, esse Cn? Né? Porque, na verdade, a gente viu que Cn, na verdade, era isso aqui. Ó. Né? A gente fez essa substituição. Ó. AN menos JBN sobre 2. Esse é o Cn. Né? Como é que você fez? Onde é que você chegou? Como é que você fez isso? Vamos voltar, né? A gente fez isso usando, primeiro, a fórmula trigonométrica. É que vocês podem se perder rapidinho por aqui, né? Mas não é complicado. É que eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo tudo isso, já que já está... Até porque eu posso errar, né? Aqui já está tudo certo. Fórmula trigonométrica, que é essa aqui, né? E aí você simplesmente substitui na fórmula trigonométrica o cosseno como sendo isso e o seno como sendo isso. Legal. Substituiu, juntou o e elevado a j positivo e o e elevado a j negativo, certo? Para o e elevado a j positivo você chamou o coeficiente de Cn e para o e elevado a j negativo você chamou de C menos n, certo? O Cn vai ser isso aqui, a n menos... De onde apareceu a n menos jbn? Quando você substitui aqui e mexe aqui dentro, pessoal, olha só. Quem é que multiplica e elevado a jn ômega 0t? A n sobre 2 e menos jbn sobre 2. Quem é que multiplica e elevado a menos jn ômega 0t? A n sobre 2 e mais jbn sobre 2, porque é menos com menos. Ok? Certo? Por que ele coloca C asterístico aqui? Hein? Esse asterístico é o quê? Isso, conjugado. Não é convolução, né? Certo? Certo? Ou seja, o Cn é o conjugado, o C menos N, né? É o Cn conjugado. Por quê? Porque é igualzinho, só muda o sinal do J, certo? Isso é importante. Mais tarde, a gente vai falar sobre uma relação que é muito interessante, que chama-se Teorema de Parseval. Tá? A gente vai usar isso para calcular, por exemplo, energia de um sinal. Aí você fala, como assim? É mais interessante para a gente quando a gente estiver trabalhando com sinais na hora da transformada de Fourier. Eu poderia trabalhar aqui também, certo? Mas é mais interessante porque são sinais genéricos. E até porque a transformada de Fourier, se a gente for ver, daqui a pouco a gente já vai entrar nela hoje, a gente vai terminar série de Fourier. Né? Eu não vou falar mais nada. Vai terminar como assim? Eu já fiz a série trigonométrica, já fizemos um exemplo da série trigonométrica. Hoje eu estou apresentando a série exponencial e vou fazer um exemplo da série exponencial. Eu até falei, não vou fazer um exemplo complexo. O livro, ele mostra um exemplo simples, que é o que a gente vai fazer. O que a gente chama de exemplo simples? Cuja integral é fácil. Né? Como é que a gente faz uma integral fácil aqui, né? Quando a gente for substituir? Né? Porque, na verdade, o que é calcular a série de Fourier? É calcular os coeficientes, a 0, a n e bn.
certo? E o resto. E, claro, calcular o ômega zero. Mas o ômega zero é a coisa mais simples que tem, né? É só olhar a forma de onda e ver qual é o período. Acabou. Opa, não, agora não. Ele entrou em... Deve ter feito alguma atualização aqui, tentou colocar. Então, o que vai ser agora calcular a nossa série de Fourier? Oi? Aquele teta aí. É porque, o que é o... Eu vou chegar lá. Né? Na verdade, você vê que eu ainda estou do lado esquerdo aqui. Né? O que é o teta n? Eu vou explicar. Isso aqui não é um número complexo? O Cn? Não é um A mais menos JBN sobre 2? Você pode escrever isso como se fosse. Então, se é um número complexo, você pode escrever o módulo de Cn, ângulo, teta n. Tá? Concorda comigo? Ele tem um módulo e ele tem uma fase, certo? Então, pode ver que se você substituir agora dessa forma que eu acabei de colocar, ó, né? Se o Cn for módulo e fase, o que vai acontecer? Você vai ter módulo de Cn, fase teta n, que multiplica elevado a Jn ômega 0t. Lembrando que isso aqui, ó, e elevado a Jn ômega 0t, é a forma polar de um número complexo, cujo módulo é 1. E a fase é o que? N ômega 0t. Tá? É Jn ômega 0t. Ok? Então aqui, ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó, E elevado a 1, né? Por que isso? É só você colocar o número complexo. Você vai ter a projeção aqui, vai dar J positivo e J negativo, você tem o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui, é a forma polar, né? Então, aqui você pode escrever isso aqui como sendo uma coisa assim, ó, 1 ângulo de N ômega 0t. Como é que você multiplica dois números complexos onde você tem os módulos e a fase, né? Lembrando, isso aqui é a forma exponencial de representar um número complexo, tá? Tem 3 formas. Tem a forma retangular, tem a forma polar e tem a forma exponencial, né? Como é que é a forma exponencial? O número complexo na forma exponencial, ele é assim, ó. Ele vamos supor que seja x, né? Com ângulo de φ, certo? Ok? Módulo x, ângulo φ, tá? Ok? Você pode escrever isso aqui como se fosse x elevado a jφ, certo? Essa é a forma o quê? Essa é a forma exponencial. Isso aqui é a forma polar. Essa é a forma exponencial. Eu devia ter feito... A gente faz ainda uma pequena revisão de complexos, que a gente vê se tem que usar, né, essas coisas em série... Não em série, mas mais em transformado, tá? De Fourier. Ok? Então, o que eu fiz aqui é justamente isso. Agora, multiplicando, vai ter um Cn, né? Módulo Cn vezes 1, que dá o próprio Cn. E o que vai acontecer aqui? Vai ser, somando os dois ângulos, vai ser θn mais n ômega 0t. Né? Então, isso aqui, ó, essa multiplicação aqui fica Cn, ângulo de θn mais n ômega 0t. Se colocar na forma, dessa forma aqui, colocar na forma exponencial de novo, fica o quê? Fica módulo de Cn elevado a j, isso aqui. Por isso que apareceu essa forma aqui. A gente não vai usar muito isso. A gente vai usar isso aqui, sabe para quê? Para mostrar amplitude e fase de uma série de Fourier, né? A representação amplitude e fase, tá? Notem que os módulos de Cn é a amplitude, né? Quando a gente for fazer o espectro, se quiser fazer da série exponencial, vai aparecer o módulo de Cn de um lado e vai aparecer os ângulos aqui, ó. Tá ok? Beleza?
E é beleza não, né, professor? Está ficando complicado. Não vai não, na hora de fazer o exemplo, vocês vão ver que vai ser mais simples. O que é que a gente vai fazer agora, então? O que a gente vai fazer agora é um exemplo de uma série de Fourier exponencial que eu falei aqui que é simples. Como assim ela é simples? É porque, olha aqui, quando eu for substituir, né, o que é encontrar, então, a série de Fourier, no caso, a exponencial? É encontrar esse Cn aqui, né? Certo? E depois a gente pode escrever isso aqui, certo? E esse Cn aqui, como é que ele fica simples? Quando esse x de t, que é a nossa forma de onda que vai ser fornecida para a gente calcular, né, a transformada, né, ela for uma forma de onda relativamente simples, certo? Ok? Como assim? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é o exemplo que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular isso aqui, ó. Lembrando que os n's aqui são, né, não é só, né, aqui você calcula os n's tanto positivos quanto negativos, certo? Ok? Então, se fosse encontrar o C menos 1, por exemplo, você vai substituir aqui, ó, menos 1, e aqui vai dar x de t negativo aqui, tá? Então, vai dar mais aqui, ok? Então, vamos fazer isso, tá? Vamos pegar e vamos calcular a nossa série de Fourier exponencial para esse cara aqui, ó, f de t igual a e elevado a t. Só, notem que, se ele colocar só isso, isso não é uma função periódica, tá? Mas, não é uma função periódica? Não. Só que ele fala o seguinte, ó, ela é assim, ó. Aqui é 2π, aqui é 0, aqui é menos 2π, aqui é 4. Não precisa desenhar, mas eu só estou falando o que é, tá? Esse é o f de t. Quem é aqui? Começa aqui em... Quando t igual a 0, vale quanto? Quando t igual a 0, vale quanto? 1, beleza. Vale 1. Certo? Quando t igual a 2π, vale quanto? Vale e elevado a... Certo? Depois, o que acontece? Mesma coisa. Estão entendendo, né? Onde aqui é o quê? Aqui é e elevado a t, certo? Ok? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou fazer essa série de Fourier exponencial. O que eu tenho que calcular? Primeiro eu tenho que calcular o C0, certo? Quem é o C0? Aí você fala assim, eu não posso simplesmente, olha que coisa legal, eu não posso simplesmente, para calcular o C0, substituir, calcular o Cn e substituir o n por 0. A princípio poderia, se você fizer, na verdade, o Cn, ó, se você colocar n igual a 0 aqui, vai dar o quê? C0 é igual a integral de 0 a t, x de t elevado a j vezes 0 vezes t, vezes ômega 0 vezes t, vai dar elevado a 0, vai dar 1. Beleza. Porém, tomem cuidado, vocês vão ver que às vezes, se você fizer isso, né, e tentar substituir o n igual a 0, pode dar algumas indeterminações. Então, às vezes, é melhor você fazer a integral mesmo da função. Tá? Vocês vão ver isso basicamente só em transformada em séries de Fourier que a gente acontece isso. Na transformada de Fourier não tem esse problema. Até pode acontecer um negócio desse, mas aí você vai usar quando tem descontinuidade, pode acontecer umas coisas estranhas, certo? Então é melhor fazer o C0 usando a fórmula, simplesmente substituindo o n igual a 0 na fórmula, certo? Quando você substituir o n igual a 0 nessa fórmula aqui, o que vai ter? Você vai ter o C0 sendo 1 sobre t integral de 0 a t de x de t elevado a j n0 ômega 0 t, que vai dar x de t, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre t integral
de 0 até t de x de t dt, ok? Vou colocar o Cn aqui só para a gente deixar ele aqui, já que a gente vai precisar dele, tá? De x de t elevado a menos jn ômega 0t dt, certo? E lembrando que esses n's aqui, ó, é mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante, tá? E a série em si vai ser o quê? Vai ser a série, né, a expansão em série de Fourier. Você vai ter que o x de t vai ser o C0 mais somatório de n igual a menos infinito até mais infinito. Notem, até tem livros que colocam assim, com n diferente de 0, tá? Porque é justamente o somatório ali é de menos infinito até mais infinito, com n diferente de 0, tá? Porque o n igual a 0 já está fora do somatório, aquele que está ali, ok? De quem? De Cn elevado a mais j ômega nt, certo? Ok? É isso que a gente quer. Ok? Tem que calcular o C0, tem que calcular o Cn. Vamos lá. Vamos fazer isso. Tá? Então vamos lá, vamos calcular o C0 primeiro. Bom, primeiro, na verdade, a gente não vai nem calcular o C0. A gente primeiro faz sempre o quê? É calcular o ômega 0, certo? Então, a gente vai pegar, a gente sabe que F0 é 1 sobre T, né? O T0, a gente pode até colocar assim, né? Porque é o período fundamental. Então, o nosso ômega 0 é igual a 2π sobre T0. Como o T0 aqui ele já fala, né? Esse aqui é o T0, né? É igual a 2π, o ômega 0 deu 1. Faz isso para ficar mais fácil, tá? Professor, eu não entendi por que multiplica por 2π. Porque a 2π é ômega 0, frequência em radianos é frequência em hertz vezes 2π. Certo? Frequência em radianos tá ok? Porque aqui em radianos por segundo é o que a gente está usando. Aliás, uma coisa interessante, né? A gente vai aprender transformada de Fourier, né? Mais tarde, já na próxima aula de amanhã, eu já vou entrar em transformada de Fourier. Então, a gente vai aprender transformada de Fourier e a gente vai usar sempre, vocês estão vendo, eu estou usando ômega 0 aqui, ou seja, estou usando frequências em radianos. E a gente vai trabalhar em transformada de Fourier usando também tudo com as frequências ômega 0 em radianos também. Tá? Porém, o que acontece? Lá em princípios de telecomunicações, você trabalha com a transformada de Fourier em hertz, tá? E aí, esses fatores que aparecem 2π, eles acabam sumindo. Vocês vão ver que a transformada de Fourier direta, né, que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer na aula que vem, não tem 2π, mas a transformada de Fourier inversa tem 2π, tá? Justamente porque a gente está trabalhando com os ômegas, tá? Se a gente estivesse trabalhando com os Fs, esses 2π sumiriam. Você poderia simplesmente fica mais fácil de enxergar um monte de coisas, certo? E aí você fala, por que você não coloca então uma abordagem usando hertz? Primeiro porque isso é apenas digamos, a par de uma constante, que no caso aí é o 2π, é tudo igual. E segundo, porque os livros que falam sobre transformada de Fourier, a grande maioria fala usando a transformada de Fourier, mostra, né, faz os exemplos, usando a transformada de Fourier de uma maneira
usando a frequência em radianos por segundo, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer então aqui a primeira parte, que é calcular, né, o nosso C0. Então, o nosso C0 é 1 sobre t integral de 0 até t de x de t dt. O que vai acontecer? Vai ser 1 sobre 2π, estou substituindo apenas, tá? 1 sobre 2π integral de 0 até 2π da nossa função, que é o f. Aqui é x de t, né? Eu botei x de t, mas é o f de t, né? Vou botar aqui x de t, só para não, né? Tem que escrever tudo de novo. Então vai dar e elevado a t dt, certo? E aí, como é que fica? Ok, essa é complicada, né? É elevado a x dx. É o próprio, né? Não é nem elevado a t, ele é elevado a t mesmo, certo? Então isso aqui vai dar 1 sobre 2π, que multiplica e elevado a t, quando t varia de 0 a 2π, certo? O que vai acontecer aqui então? Isso aqui vai dar 1 sobre 2π, que multiplica e elevado a 2π, menos e elevado a 0. Ok? E aí? O que vai acontecer? Né? Isso aqui vai dar e elevado a 2π menos 1 sobre 2π. É isso? Legal. Esse é o C0. É um resultado esperado? Deu um resultado diferente de 1, concorda? É um resultado esperado? Olha a forma de onda como é que é. Por quê? Essa é uma pergunta boa. Vamos lá. Por que um resultado esperado, diferente de 1? Porque não deu 0. Porque lembra, o C0 é o A0, não é? E o que o A0 é? É o valor médio, não é? O valor médio dessa forma de onda aí é diferente de 0. Poderia ter dado 0? Poderia. É só você colocar essa forma de onda de maneira... É só você colocar essa forma de onda num eixo, né? Não é nem muito difícil. É só pegar esse valor aqui, né? Você coloca esse valor menos esse valor aqui, ele vai estar dividido por 2, né? Ele vai estar exatamente ali. Certo? Ok? Então daria para fazer. Poderia ter dado diferente, poderia ter dado 0, mas aqui, só para o pessoal que eu acabei falando aqui e não registrei. É normal ter um valor de C0 diferente de 0 quando o valor médio da função é diferente de 0. É isso que eu estou mostrando. Então é bom vocês de vez em quando olharem isso. E por que o valor médio dessa função é diferente de 0? Ué, essa função é isso. É isso, né? De tempos em tempos. E ela começa em 1, né? Ok? Ela começa em 1 e vai até quanto? Vai até e elevado a 2π, certo? O valor médio não é 0, certo? Se ela começasse em menos 1, menos alguma coisa, né? Estivesse cruzando o eixo ali, poderia até dar o valor médio. Até dá para calcular isso, porque eu acabei de calcular o valor médio dela. Então, se eu pegar o valor médio dela e diminuir, né? Pegar a função, diminuir do valor médio dividido por 2, vai ficar o valor médio para cima. É que nem a gente fez quando a gente coloca lá a onda quadrada, né? Você coloca assim, você coloca a onda quadrada assim, né? Um eixo aqui, a gente vê que o valor médio é diferente de 0, né? Se a gente colocasse o eixo aqui, ó, justamente em meio, né? Aí o valor médio é 0, certo? E aqui é fácil calcular porque o valor total é 1, né? Dentro do intervalo, então o valor médio é meio. Ok, fizemos o C0. Vamos calcular o CN agora. Também não é complicado, até porque a gente acabou de ver que é uma integral muito simples. Isso que eu falo. Eu vou até mostrar depois aqui. A gente talvez até faça mais um aqui, porque estamos com tempo. Então, eu vou mostrar um exemplo que caiu. Vou até mostrar antes de fazer isso.
Deixa eu achar aqui rapidamente. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo que caiu numa prova, tá? Deixa eu pegar aqui. Chutando tudo, hein? Prova 3, ó, prova 3. Vamos ver se aparece aqui. Se ele... Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Caiu numa prova, olha aqui. Tá vendo aqui, ó, caiu numa prova bem parecido com isso que a gente tá fazendo. Ó, só o valor, a gente vai fazer, não, quase igual, né? Só que esse aqui é 3 vezes e elevado a menos 0,2t. Né? É a nossa prova. Né? Na prova de vocês, talvez eu nem coloque uma série de Fourier, galera. Se eu colocar, por quê? Eu talvez não coloque. Porque a série de Fourier, apesar de que a maioria dos exercícios de série de Fourier são exercícios que não tem dificuldade, não é complicado, ele é trabalhoso, tem que calcular o AN, tem que calcular o BN, certo? Isso demora tempo, tá? Valendo, tipo, já tem o bônus, chama-se lista. Você já começa a prova com 2, então a mãe de quê? É só tirar a metade, é só ficar na média da UEM. Ficar na média você fica. Então. Vamos lá. Ó. Especialista, tá? O professor também ajuda. Olha só. Então, estão vendo aqui, ó, caiu uma dessas. Aí você fala, mas também só isso aqui? Às vezes coloca aqui uma prova. Esse aqui acho que tem. Saudades da garrafinha de 300 ml. Aqui, ó, só transformada de Fourier, tá vendo? Já não é. Ó, tá vendo? Caiu uma série de Fourier que a gente fez na aula passada aqui, ó. Era um exame não, uma prova 3 aí. Tá vendo? Era uma onda quadrada. Então não é nada, não vai cair nenhuma série de Fourier complicada. Por quê? O que é uma não complicada, pessoal? O que é uma complicada? Né? É uma que você tem que usar uma integral muito complexa para você calcular. Essas aqui são integrais de seno e de cosseno, né? E a outra é uma integral de e elevado, que é o que a gente está fazendo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, vou calcular o CN agora, tá? Então, o CN vai ser o quê? Vai ser 1 sobre t, integral de 0 a t, do x de t, ou f de t, no caso ali, ó, f de t elevado a menos j n mais 0t. dt, tá? Então, nesse caso, vamos substituir o ômega 0, vai ser 1, certo? Então, e o nosso t vai ser 2π. Substituindo, então, nós temos o quê? E o f de t é o e elevado a t, não é menos t. A prova era e elevado a menos t, menos 0,2t, um negócio assim. Então, fica assim, 1 sobre 2π, integral de 0 até 2π, de quem? De e elevado a t, vezes e elevado a menos jn, vezes 1 vezes t, dt. Tá? E aí você tem isso aqui, ó. 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de e elevado a 1 menos jn t dt. Certo? E aí, chamar isso aqui de A, né? Integral de e elevado a AT é e elevado a AT dividido por A. Certo? Certo? Então, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar CN
é igual a 1 sobre 2π de e elevado a 1 menos jnt dividido por 1 menos jn de 0 até 2π. Certo? E aí vai ficar quanto? 1 sobre 2π, que multiplica e elevado a 1 menos jn, que multiplica 2π, certo? Menos e elevado a 1 menos jn, que multiplica 0, sobre 1 menos jn. Dá para simplificar isso? Vamos lá. Cn 1 sobre 2π. Isso aqui vai dar e elevado a 2π, certo? Que multiplica e elevado a menos jn, ou melhor dizendo, J2nπ. Vocês viram, eu separei em duas partes, ok? Por quê? Porque eu vou... Esse é um número, né? E elevado a 2π. Esse também é e elevado a menos J2nπ. Só que o e elevado a menos J2nπ eu posso escrever como um cosseno mais um seno. Por isso que eu coloquei dessa forma. Tá ok? E aqui? Aqui, ó, isso aqui vai dar quanto? 0. Isso aqui vai ser menos 1. E aqui vai ser o quê? 1 menos jn. Tá? Aí agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou escrever assim, ó, cosseno de 2nπ menos j seno de 2nπ. Ué, pode escrever isso? Claro que eu posso. Tá ok? Ué, por quê? Porque é justamente a fórmula de Euler, certo? E elevado a j θ, e elevado a mais ou menos j θ é igual a cosseno de θ mais ou menos j seno de θ. Ok? E por que eu fiz isso? Quanto é que é cosseno de 2nπ? Para todos os n's, positivos ou negativos? É 1, né? É porque é n vezes 2π, certo? Positivos ou negativos, concorda? Então vai dar sempre 1 isso aqui. Isso aqui é sempre 1. Tá? Se n for, para qualquer n, positivo ou negativo, tá? Então, se for n igual a 1, vai dar 2π. Se for n igual a 2, vai dar 4π. Se for n igual a menos 1, vai dar menos 2π. Se for n igual a menos 2, vai dar menos 4π. Certo? Volta a volta e cai sempre no zero. Legal? Então, isso vai dar 1. E quanto é seno de 2nπ? Seno de nπ já seria 0 de 2nπ, né? Vai ser mais 0 ainda, né? Tá ok? Então, isso aqui vai dar 0. Ok? E aí você tem uma expressão para o Cn mais compacta, digamos assim, né? Você vai ter simplesmente isso aqui, ó. Você vai ter que Cn vai ser 1 sobre... Vou botar de uma maneira mais compacta aqui, só um instantinho. Vai ser elevado... Opa! Cadê? Elevado a 2π, certo?
vezes 1, que na verdade é o próprio e elevado a 2π, né? Isso aqui vai ser igual a 1, né? Certo? Então vai ser menos 1 sobre 2π, que multiplica 1 menos jn, tá? Notem que isso aqui é um número complexo, certo? Tem parte real e tem parte imaginária. Se eu quisesse calcular a parte real e a parte imaginária, eu teria que, e deixar de uma maneira, digamos, com parte real e parte imaginária, eu teria que colocar o quê? Eu teria que multiplicar por 1 mais jn, e aqui vai ser 1 mais jn, certo? Embaixo ia dar n ao quadrado mais 1, que multiplica 2π, certo? E em cima ia aparecer a multiplicação aqui desses dois caras. Então, eu teria que fazer aqui a conta, certo? Mas isso é dispensável. Você pode deixar assim. Tem que lembrar que não é aqui, ó, não daria problema, né? Aqui deu certinho, ó. Nesse caso aqui, ó, se eu colocar n igual a 0, ó, presta atenção, se eu colocar n igual a 0 aqui, nesse caso não deu problema, galera. Se eu colocar n igual a 0, o que vai acontecer? Né? Eu teria aqui o C0. O que acontece aqui? Fica 1 menos 0, que é 1, vezes 2π. Então, e elevado a 2π menos 1 sobre 2π, que é exatamente o que encontrou lá em cima, não é? Mas isso nem sempre acontece. Às vezes você coloca n igual a 0 e dá uma indeterminação. Parece um termo dividido por 0, entendeu? Você fica, ué, o que está acontecendo aí? É porque justamente pode acontecer esse tipo de coisa quando você trabalha, né, na origem, digamos assim, tá? Então, primeiro você tem que calcular o C0 para depois calcular o CN. Tá feito aqui, deixa eu ver se... Só para conferir, pessoal, voltar aqui, ó, esse é um exemplo do livro, né? Ó. Aqui ele substituiu aqui, ó, por valores, né? E a série completa, ele substituindo os valores aqui, ó, ele dividiu e elevado a 2π menos 1 sobre 2π e deu 85. Claro que está aproximado, né? Ok? E aí ele colocou, a série foi essa, tá certo? Tá? Aí você fala assim, como é que encontra o espectro de frequências? Como assim o espectro de frequências? Note, o espectro de frequência é pegar os CNs, o módulo e a fase para cada um, né? Porque na verdade o que você vai ter? Né? O C1 para a frequência ômega 0, o C2 para a frequência 2 ômega 0. Aí vocês notem que quando eu estiver trabalhando com N negativo e positivo, né, aparecem frequências negativas. Já perceberam? Se colocar, vai aparecer um menos ômega 0, um menos 2 ômega 0, não vai aparecer? Não é? O que é uma frequência negativa? Porra, frequência negativa é forte. Na verdade, para vocês entenderem e não ficarem dar um bug mental, é o seguinte, ó. Frequência positiva, você pode considerar que é quando você está rodando. Frequência não pode imaginar uma coisa rodando, né? Cíclica. Num sentido, duas rotações por minuto, né? Ou por segundo, né? 2 Hz. E se for no sentido negativo? Exatamente. A frequência negativa é a mesma coisa, só que no sentido o quê? Oposto. Entendeu? Esse negócio da frequência, de vez em quando dá um bug mental na galera. Certo? Certo? Então é isso. Ó, notem que, se eu continuar aqui no livro, aí ele fez o espectro, ó, tá vendo? As frequências negativas aqui, ó, tá vendo? Né? Porque realmente isso aqui é frequência, né? Notem que eu tinha feito um espectro lá em cosseno, eu tinha feito só positivos, porque eu fiz um cosseno e uma fase tudo positivo, né? Porque ali era só valores positivos mesmo, mas aqui, quando eu trabalho com série... Isso, então vocês não se preocupem, quando vai aparecer em transformada de Fourier. Por que vai aparecer em transformada de Fourier? Porque transformada de Fourier, pessoal, nada mais é do que o caso limite da série de Fourier, quando o período a gente faz tender a infinito. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Aliás, tem uma transparência boa, porque
Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu não vou falar isso hoje, não. Agora eu talvez faça mais um exemplo, mas deixa eu ver se eu encontro aqui nos documentos. Deixa eu ver se tem aqui sinais e sistemas. Essa? Ó, essa aqui, essa é a minha apresentação para a transformada de Fourier, ó, que eu usei. Fica quietinho aí, cara. Ele até reclamou, não dá para saber se seu Office está ok. Por quê? Porque ele tentou conectar online para ver se ele estava. Na verdade, quando você tem uma licença só do Office, você pode instalar em vários computadores, só que toda vez que você for usar um, você tem que, digamos, desabilitar os outros, para vai ser bem fácil. Ou então usar um online, né? Online é bem mais tranquilo. Mas, por exemplo, se vocês pegarem eu não sei se a Wayne está dando ainda, acho que está dando o Office para vocês. É verdade. O pessoal do Jim tem, cara. Deve dar. Era mais fácil, né? Se fosse fora do Jim, né? Mas eu acho que tem que olhar. Eu vou falar, se não der, cara, eu vou conversar com o pessoal da tá vendo? Esse é um problema que a gente tem que conversar dentro do departamento de engenharia química, entendeu? Se a gente tivesse na elétrica, a gente já podia ter pedido isso. A Microsoft dá a licença para os alunos e é bom que vocês garantem o Office mais 1 tera na rede. Assim como vocês têm um disco infinito do Google, né? Pois é, mas você sabe que o disco infinito é ótimo, você pode colocar o que você quiser lá, né? Mas o sistema do Google de sincronização não é tão bom quanto da Microsoft, é lento. Exatamente. O do Office, o da Microsoft é melhor. Então aqui, ó. Quando a gente se formar, a gente vai perder o acesso a essas coisas? Boa pergunta. Provavelmente sim. Eu já vi esse. Mano, passa em celular, você deixa lá do lado para mais você ganha a carteirinha e drive ilimitado. Caralho, velho. Mas tem moral. Foda-se. Mas vale a pena. Vale a pena. Você tem um drive de infinito, mano. Eu acho que é um bom investimento. Eu acho que Deus entendeu, mano. Não aguentou, mano. Não é possível, cara. Ó, Não, ele deu aquela. Sabe quando aquele catarro sobe? Não, só deu um 10. O Pinto fez uma prova em 2015 para ser professor efetivo. Ele não é efetivo faz, sei lá, quantos anos? talvez não. Eu acho que ele é efetivo tem, eu acho. Professor, fala. Essa prova foi a que você fez para ser professor efetivo? Sim. Não faz tanto tempo então, achei que você era professor efetivo há mais tempo. Não, porque eu era professor da UEM há mais tempo, não efetivo. O curso tem 10 anos. Essa prova foi há 7. 7 anos, Eu tô aqui desde que começou. 11 anos. Eu tô aqui há 11 anos. Mas, na verdade, eu já estava aqui antes, porque eu era professor da engenharia química. Entendeu? Essa foi a última que teve? Pois é. Foi. Tá feia a coisa. Cancelado. Não, só para mostrar, mas eu já estou terminando. Então, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu começo falando da transformada, mas para chegar na transformada, deixa eu ver se eu mostrei aqui. Não tá aqui não. Eu pensei, eu tenho uma outra, não está aqui não, porque realmente não dava tempo. Eu já comecei direto falando das definições da transformada. Mas eu tenho aqui uma outra aula em que eu saio da série e chego na transformada, que é basicamente muito bem feito aqui, tá? Deixa eu voltar.
Sem carro. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Eu acho que é essa aqui. Essa mesmo, ó. Você só passa, mano. E se você conseguir ficar na primeira colocação, você passa assim, você pode chegar melhor. Não faz sentido essa parte. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, pensei que era essa aqui, mas essa aqui agora, na próxima aula a gente vai entrar aqui, ó. Então, a gente já viu, ó. A gente começa falando da função periódica não senoidal, etc., pode representar uma série de Fourier, né? A senoidal é a própria série, né? É só um coeficiente, tá? E aí eu mostro, eu pego aqui uma função, que seria, o exemplo que eu uso é essa função aqui, que ela vai de 0 até tal e tem tamanho A. Aquilo que a gente fez, primeira trigonométrica que a gente fez foi essa, não é? E aí, o que eu faço? Eu pego ela se repetindo, ó, tá vendo? Ela vai de 0 a t e vale A, e ela de novo, de t até, de t grande até t grande mais tal, vale A também, e assim por diante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma de onda aqui e vou calcular a minha série de Fourier, né, exponencial, digamos assim. Aí vocês vão ver que vai dar uma coisa assim, ó. Estão vendo? Isso aqui são os coeficientes, ó, o C0, o C1, o C2 e assim por diante. Está dando para entender? Né? Isso aqui são os coeficientes, o módulo dos coeficientes. Aí o que eu faço? Ó? Eu pego esse período aqui, ó, esse valor aqui vai ser para um determinado período, né? Pego o período igual a 1, né? Quando eu coloco o período igual a 2, notem que quando isso acontece, né, os 6 se juntam mais, tá certo? Tá vendo aí? Lembrando que essa representação aqui, né, ela é colocada dessa forma, mas na verdade isso aqui seria um pontinho, isso aqui é um outro pontinho, isso aqui é um outro pontinho. Ele coloca uma barra só para lembrar que é um sinal discreto, né, na frequência, tá ok? Aí eu pego t igual a 10, olha como é que fica. Na verdade, ficam vários pontinhos aqui, tá ok? E aí, se fizer o t igual a infinito, o que vai acontecer é que o espectro, que era vários pontinhos lá, um espectro discreto, né, que existia para t diferente de infinito, digamos assim, para situações em que você tinha o período, né, quando você coloca t igual a infinito, o espectro vira contínuo, tá certo? Fica contínuo. E isso a gente vai mostrar na aula que vem, né? É bem fácil até. E a gente chega lá na definição de transformada de... O que vai acontecer? O somatório vira integral e aí a coisa fica bem mais simples, tá certo? Então, o somatório vira integral, delta ômega vira d ômega, n ômega 0 vira a própria frequência, tá? Vira ômega. Porque não são mais frequências n ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0, porque na verdade é a própria frequência ômega, né? Não é, os múltiplos se tornam a própria frequência, vira contínua, tá? E aí a gente tem a série de Fourier vira isso aqui, que na verdade é a própria função, porque a série de Fourier não é a função, né? Então isso aqui seria a transformada inversa e a transformada direta, que é o que está lá dentro, tá? E aí a gente vai fazer um monte de coisas. Basicamente a gente vai falar das definições, a gente vai falar de linearidade, essa aqui é o mais importante, dualidade, a gente vai fazer isso tudo na aula que vem, tá? Basicamente isso. Só que eu vou pegar e na hora que eu for falar das propriedades eu vou usar outra transparência que está mais bem feita do que essa aqui. Na verdade a gente vai e coloca, a maioria das propriedades a gente vai demonstrar, algumas a gente vai deixar para demonstrar depois, certo? E aí eu vou fazer vários exemplos, tá certo? A coisa que, por exemplo, olha que coisa interessante, eu falei aqui um pouco, logo no início eu falei sobre um teorema que é de Parseval, né? Ele é muito interessante, por quê? Porque uma das coisas que você pode fazer quando você está trabalhando com transformada de Fourier é calcular a energia de um sinal, né? A gente vai ver como é que se calcula a energia de um sinal, tá? E às vezes calcular a energia de um sinal
dá uma integral muito complicada, porque quando você coloca... Porque calcular a energia de sinal, basicamente, você eleva o sinal ao quadrado, o módulo ao quadrado, né, e faz a integral, tá? Às vezes isso dá dependendo do sinal que você tem, dá uma integral complicada de fazer, né? Como quando você faz a transformada de Fourier de um sinal, você na verdade representa o sinal na forma das frequências que ele tem no espectro de frequência, quer dizer, você transforma um sinal no tempo num sinal na frequência, mas eles estão conectados entre si. Eu vou mostrar que uma das formas de você calcular a energia de um sinal não é apenas calculando a integral do quadrado do sinal no tempo. Você pode calcular também a integral do quadrado do espectro na frequência. Aí você fala, pô, mas que complicação. É porque às vezes, por exemplo, um sinal complicado, seno de x sobre x, certo? Ele é um sinal bem complicado, tá? Porque tem, até para você calcular quanto ele vale em zero, tem que usar cálculo, tem que usar regra de L'Hopital, etc e tal, né? Então fazer a integral de seno ao quadrado, seno de x sobre x é chamado de sinc, tá? A gente vai falar sobre isso. Por que a gente fala sobre isso? Vocês vão ver que a transformada de Laplace de um pulso retangular é um sinc, tá? Transformada de Laplace, transformada de Fourier de um pulso retangular é um sinc. E pela dualidade, a transformada de Fourier do sinc é um pulso retangular. Como assim dualidade? Vocês vão ver que é muito interessante. Se você tem, por exemplo, a transformada de Fourier de um sinc ao quadrado é uma onda triangular. E a transformada de Fourier de uma onda triangular é um sinc ao quadrado. Vocês vão ver que existe principalmente se os sinais forem pares, isso tem a ver também com a forma do sinal, você vai ver que existe uma dualidade. Você consegue, você descobre uma transformada de Fourier e automaticamente descobre outra. Por quê? Porque vocês vão ver que existe essa dualidade. E a dualidade é um teorema super poderoso e super simples de provar. Vocês vão ver que é ridiculamente simples. Tem a ver com a transformada direta e com a transformada inversa. É bem simples mesmo. Tá ok? É bem legal isso. E vocês vão ver que facilita, mas ao mesmo tempo, como eu falei, né, vai aparecer umas funções que são complicadas. Quando eu fizer a primeira transformada de Fourier que eu vou fazer é de um pulso retangular. E já vai aparecer um sinc, que é uma função que não é tão simples assim, né? E aí vocês vão ter umas coisas muito interessantes, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, que o sinc, no limite, né? Se eu pegar o período do sinc e fazer tender a zero, ele pode virar também um impulso, né? É uma das formas de aproximar um impulso também, né? Mas isso aí é mais tarde. Em princípios de telecomunicações, né? É porque eu acho que o André que está dando, então ele está fazendo uma matéria bem mais prática, tá? Ele vai dar no que vem para vocês, né? E aí ele vai fazer uma coisa bem menos assim ligado à parte teórica, talvez mais na parte prática. Ele já trabalhou bastante com isso, mas se o cara pegar pesado na parte prática, fica mais difícil que sinais, porque realmente tem uns problemas loucos aí em termos de telecom. Mas é uma área muito boa, cara, porque telecom hoje é uma área que tem na engenharia elétrica muito campo, ok? Então é isso. Eu vou deixar para começar essa parte, então, da transformada de Fourier na aula de amanhã, ok? Que é 10 horas não, é 9h30 lá no... Bom que hoje não tem jogo nenhum, amanhã também não, né? Para sexta-feira. Pô, sexta-feira os caras mandaram a reunião pra gente aqui no DEQ, eu falei, pô, que hora vai ser a reunião? Normalmente é à tarde, né? Eles vão fazer 8 horas da manhã. Né? Vocês estão vendo, né, cara? Vai dar Brasil e Portugal na final. Você acha? Vamos ver, né? E eu vou estar em Portugal, cara. Eu vou estar em Portugal. Eu viajo no dia 16 e a final é dia 18. Porra, se eu estiver em Portugal, eu vou levar muita porrada.
Eu vou zoar muitos portugueses. Pois é. Porra, Será, cara? Olha só, já ganhou. Sabe o que acontece? Portugal, se você colocar no papel, Portugal não ganha da França, né? Mas vamos combinar, né? Na França, durante a final da Eurocopa, eles ganharam. Entendeu? Isso pode deixar o francês meio, talvez, nervoso. Eles estavam com o time completo deles lá, entendeu? Eu sei, hoje a gente também achava de um monte de coisa. Sabe o que acontece? Cara? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Digamos, teoricamente, a França tem como ganhar da Inglaterra, mas acho que vai ser um jogo muito difícil, cara. Posso estar totalmente errado, pode dar uma goleada, mas acho que vai ser um jogo difícil. Porque a Inglaterra é um time chato, cara. Entendeu? Então é o Mbappé, né, cara? Mbappé, cara. Tartaruga Ninja tá um fire. Legal. Mais de 1 hora aí de aula, beleza. Professor, existe a transformada de delta de T de Fourier? Sim, a transformada de Fourier de delta de T vai dar 1. Né? Porque vai dar um E elevado. Você vai ver qual é o valor, vai dar elevado, o valor em 0 vai ser o ômega igual a 0 e acabou, vai dar 1. É verdade. Opa!